Boa tarde a todos. No vídeo passado eu falei sobre o Capital do Karl Marx, né? Agora esse livro aqui, ó, se você ler, ele é bem mais claro do que no Capital, certo? A política econômica de Marx, certo? Eu falei no vídeo também sobre visão e revelação, né? Algumas pessoas me perguntam, algumas não, uma pessoa, né, me perguntou sobre, né, para me explicar um pouco. Pessoalmente eu falei, né, mais profundo. Vou dar só sobre o que é visão e revelação. A visão é uma situação imediata, seja das vistas mesmo, naturais, ou através do sentido. Quer ver? Você chega num lugar e fica em silêncio, só ouvindo. Você vai ouvir barulho de serra, barulho, canto de passarinho, as árvores se mexendo. Mesmo que você não perceba essas coisas, porque às vezes você está conversando, então essa voz sufoca todos esses outros barulhos, certo? Mas ela está entrando dentro da sua sensibilidade. Porém, você não está usando a reflexão para interpretar esses objetos que adentram em vocês. É só falar. E depois, quando você pega e começa a conversar com alguma pessoa, o que? A sua atenção vai ficar sempre naquela conversa. Então, acontece que, por exemplo, seus sentidos não vai ficar captando muitos sentidos. E muitos sentidos, muitos barulhos, nós não vamos ter essa capacidade de poder absorver, né? Falando assim. Porque se você olha para um animal, o animal ele consegue ouvir objeto a quilômetro. Nós seres humanos não conseguimos, a gente temos os graus. Isso não é uma imperfeição em nós, isso é uma perfeição em nós. Então, ou seja, sobre a visão, entendeu? Aí, ou seja, é uma situação que você vai imediatamente, como que eu posso falar, ter um acesso a ela, essa informação, e você vai decidir, porque é algo imediato. Já a revelação é uma verdade entregue ao indivíduo por uma divindade. Essa verdade, ela é mais, ela não é uma verdade absoluta por causa do quê? Que nós já falei nesse mesmo vídeo, que a gente temos graus, né, para poder ouvirmos a coisa. Então a gente não consegue, como Tomás de Aquino fala sobre que nós somos um ser composto. Ou seja, primeiro a gente vê o objeto, ou se não flexiona aquele objeto para depois chegar a uma conclusão. Porque nós nascemos depois dos objetos. Já a revelação não é uma revelação de Deus para o homem, ou de uma divindade, assim como você queira entender, certo? Então ela está superior às outras verdades, porém não uma verdade absoluta, certo? Porque nós não aguentaríamos a verdade absoluta. Certo? Então é isso. Quer ver? Aqui, ó. Sobre visão, a visão que eu falei no vídeo, certo? Passado. Karl Marx, aqui no coisa, o que ele fala, ó. Marx confiava unicamente no desenvolvimento intelectual da classe operária, que devia necessariamente resultar da unidade de ação e discussão. Ou seja, o que é essa ação? Essa ação é prática. A pessoa ouve sem nenhum questionamento, sem nenhuma reflexão do objeto que foi ouvido e está dentro de você, certo? E essa pessoa sai.
certo? E essa discussão, o que é? A discussão é a ideologia de gênero, a ideologia socialista ou comunista, certo? Que essas pessoas ouvem e não questionam nada, eles só ouvem e acabar são informados com isso, e um vai passando por outro, e é como se fosse como ele diz, com a vida intelectual, mas na realidade não deixa de não ser uma vida intelectual, como eu falei no vídeo passado. Mas é um conteúdo intelectual que foi projetado de fora para você, e você sem nenhuma análise crítica pegou aquilo e está passando de pessoas e pessoas. Eu também falei sobre a mulher no vídeo passado. Quando você pega esse livro aqui, ó, o Manifesto Comunista, você vai ver que ele fala bem mais claro. Olha aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Quanto menos habilidade e força o trabalho manual exige, isto é, quanto mais a indústria moderna progride, tanto mais o trabalho do homem é suplantado por aquele de mulheres e de crianças. As diferenças de sexo e de idade não têm mais importância social. Para a classe operária, há apenas instrumento de trabalho, cujo o custo varia de acordo com a idade e sexo. Então, a visão dessa ideologia é transformar você só em uma ferramenta de uso dos poderosos, porque eles mesmos estão sabendo, né? Há uma minoria que fica com o poder, o Estado, certo? Fica com o poder e controla a massa, o proletariado ou os lupes, né? Que é os povos lupes, quer dizer, as pessoas que estão abaixo da pobreza, são os miseráveis, certo? Essas pessoas são os mais dominados por essa ideologia, certo? Porque muitos não querem coisa. Quer ver uma coisa? Presta atenção, eu vou falar das instituições que se dizem evangélico cristão, certo? Hoje em dia a gente vê, tem pessoas que pegam o título, só é o título, entendeu? Ou seja, a própria instituição pega a pessoa sem formação nenhuma, sem nenhuma vocação. Quando estou falando vocação, que é no sentido assim que é o próprio Deus vocaciona a pessoa, ou seja, a pessoa é chamado de livre e espontânea vontade, a pessoa começa a buscar o conhecimento de Deus para ensinar para as pessoas. Já essas outras pessoas não, elas ignoram o conhecimento, elas têm raiva daquelas pessoas que buscam conhecimento para transmitir para as outras pessoas. Então é nesse pé. E você vê outra coisa, as crianças mesmo. Hoje em dia as crianças estão tomando o lugar dos homens, dos pastores, certo? Por causa esse sistema. Futebol de ponta. Aí tem muitas pessoas para iludir aquelas pessoas ignorantes. Quando eu falo ignorante no sentido que não tem informação nenhuma, eles pegam e falam assim: mas Deus usa quem quer. Meu, eu sei que Deus usa quem quer, mas dentro de uma instituição que tem mais de 1000, tem mais de 100 pessoas, e tem homens que dizem ser capacitados lá, Deus vai usar criança? Então tá todo mundo no pecado, entendeu? Então essa ideologia só não tá no mundo exterior, está lá dentro dessas instituições também. Você não vê mesmo as mulheradas mesmo? Tudo. Não falo aqui que a mulher não possa ensinar dentro das instituição, mas são agora pastoras. Isso aí não existe na Bíblia, mas eles passam por cima disso, certo? E muitas se colocam acima dos homens dentro dessas instituições. Bom, é só até aqui, certo? Porque o vídeo já está acabando. Se você gostou, compartilhe, curta, se inscreva,
quiser fazer uma crítica, pode fazer, certo? Não tem nenhum problema. Até o próximo.